Lucas 24, a partir do verso 13. Queridos, hoje nós iremos falar sobre, presta muita atenção aqui, porque é algo muito forte que Deus vai falar no seu coração. Hoje nós iremos falar sobre as duas vozes. Existem duas vozes que constantemente sopram, falam aos nossos ouvidos. E essas vozes, queridos, é o que vai determinar tanto a sua vitória como a sua derrota. Essas duas vozes é o que vai determinar se você vai ter êxito, se você vai ter sucesso, ou se você não vai ter sucesso. A Bíblia fala que Deus vira para Adão e Eva e diz assim: Adão, Eva, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Amém, queridos? Ou seja, essa era uma voz. Podem comer de todas as árvores, mas a do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não podem comer. Outra voz. E a Bíblia fala, queridos, que eles não deram ouvidos à voz de Deus, preferiram dar ouvido à voz da serpente. E a Bíblia fala que eles acabaram perdendo tudo. Em outras palavras, nós estamos constantemente sendo bombardeados por duas vozes. A voz que vai nos levar à vitória, a voz que vai nos levar ao sucesso, a voz que vai nos levar à bênção, como a voz que pode nos levar à ruína. E eu vou estar falando hoje sobre dois discípulos de Jesus, que estavam ouvindo uma voz que não era a voz de Jesus. Porque às vezes a gente acha, que é só vir na igreja, sentar aqui, assistir o culto, pronto, acabou, Deus tem que mudar a minha vida. Não é assim. Você tem que entender que a igreja é uma escola. Aqui você aprende a colocar em prática o que Jesus quer. Mas se você não colocar em prática, você não vai ter o resultado. Você não vai ter a salvação, a mudança que você precisa. Tudo que eu ouvi aqui dentro, se eu sair e fazer tudo errado, eu não vou alcançar o sucesso, às vezes nem a salvação, como eu disse, porque não são as quatro paredes que vão te salvar, mas são as suas atitudes. A Bíblia diz, queridos, aqui, capítulo 24, verso 13: naquele mesmo dia, dois dos seus discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Eles já estavam, queridos, a 11 quilômetros de Jerusalém. Pastor Luciano, o que isso tem de relevante? Porque a gente, quando lê a palavra, queridos, a gente tem que entender por que a Bíblia escreveu lá cerca de 11 estádios. Por que a Bíblia fez questão de escrever isso? Porque na verdade esses discípulos estavam fazendo contrário àquilo que Jesus havia mandado. Sabe o que Jesus tinha mandado a eles fazerem? Não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Não saia daqui, não se ausente de Jerusalém, porque o Espírito Santo vai descer em vocês. Aí sim vocês vão para todas as terras falar do meu nome. Mas a Bíblia fala, queridos, que eles estavam indo para Emaús. Eles estavam já distantes, eles já estavam 11 quilômetros longe de Jerusalém. Deixa eu falar uma coisa para você, às vezes isso acontece com a gente. A gente começa a se desviar, não da igreja, a gente continua na igreja,
mas a gente começa a se desviar das palavras que Jesus nos mandou. O se afastar da igreja é apenas o que, gente? Uma consequência. É uma consequência daquilo que eu já estava fazendo antes de me afastar. Eu já estava não mais obedecendo, já não mais ouvindo a voz do Senhor na minha vida. Quando você vê uma pessoa que se afastou, ela já estava afastada dentro da igreja. Esses discípulos já não estavam mais ouvindo, e nós vamos entender no corpo dessa mensagem, o porquê que eles estavam se afastando, o porquê que eles estavam deixando de ouvir a voz de Jesus. E que possamos, queridos, nessa manhã identificar, em cada palavrinha desse texto, que possamos identificar e não tomar essas atitudes quando isso acontecer com a gente. Amém, queridos? Porque as estratégias que o mal usa, ele usa desde que o mundo foi criado. Ele usou lá no jardim do Éden, deu certo. Então ele pensa o quê? Se deu certo lá no jardim do Éden, eu vou continuar fazendo. E ele continua fazendo e tem dado certo. Ele tem tirado muitas pessoas da presença de Deus. E a Bíblia diz, querido, você vai entender agora tudo no corpo dessa mensagem. Diz assim: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Você vai entender agora. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Ainda que de repente você esteja distante um pouco daquilo que Deus tem para a sua vida, ou daquilo que Deus te ordenou, você pode ter certeza, Jesus vai atrás de você. Amém, queridos? Jesus vai até você, porque Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai deixar você se distanciar, Ele não vai deixar você distante da presença dEle. Você vê que não é porque eles estavam se afastando de Jerusalém, que eles estavam desobedecendo, que Jesus ali o abandonou, ou que Jesus ali o deixou. Não, Jesus foi atrás deles, Jesus foi com eles, para resgatá-los. É aquilo que a Bíblia fala, queridos, que Ele deixa as 99 e vai buscar aquela que está perdida. Versículo 16. Agora você vai começar a entender por que eles estavam assim. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Às vezes isso acontece com a gente. Deus está com a gente, Ele está falando com a gente, mas a gente não consegue entender, ou não consegue reconhecer. De repente não, Deus está falando com você nessa manhã, como Deus sempre fala, mas às vezes a gente não dá ouvido. A gente acha que é o pastor pregando, a gente acha que é o homem, ou a gente acha que é uma palavra normal. Às vezes os nossos olhos ficam impedidos de reconhecer que Jesus está com a gente, que Jesus está conosco, que Ele está com você aí nesse momento. A Bíblia fala que os olhos, eles não estavam reconhecendo eles. Mas por quê, queridos? Porque eles estavam distantes daquilo que Jesus havia pedido para eles fazerem, distante daquilo, da palavra que Jesus havia dito a eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso? Olha o porquê que eles estavam assim. Então perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Gente, cuidado, porque eu sei que as nossas... Jesus perguntou: o que é isso que vos... Então, eu sei que às vezes as nossas
preocupações tentam nos fazer desviar daquilo que Deus tem para nós. Eu sei que às vezes bate a preocupação, muitas vezes quando a gente não está vendo ainda o milagre, quando muitas vezes nós não estamos vendo uma resposta que precisamos. Às vezes bate aquela preocupação: e agora? O que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Essa semana eu estava atendendo um membro e ele estava extremamente preocupado. Ele falou: pastor, o dinheiro está acabando, e eu vivo de negócios, o dinheiro está acabando, estou vendo o dinheiro acabar, porque contas todo mês, o dinheiro acaba, e eu não estou vendo nenhuma perspectiva de algo acontecer. Eu falei: confia, porque nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos falando com Deus, amém, queridos? E Ele não está ausente, Ele não está, sabe, Ele não está de costas viradas para você. Continue firme. Aí ele falou uma coisa, ele falou: pastor, eu mudei minha oração, comecei a mudar minha oração, porque eu só estava murmurando. Por que, Senhor? Por que, Deus? Olha, Senhor, eu sou teu servo, sou fiel, Deus. Sabe que ele começou a fazer a oração? Sabe como ele começou a orar? Já determinando a vitória e já agradecendo por ela. Ele já começou a orar diferente: Senhor, obrigado pela vitória que o Senhor já me deu, obrigado pela tua mão que o Senhor já operou na minha vida. Essa semana uma grande porta se abriu para ele. Só vou esperar concluir para eu dar o testemunho para vocês. Queridos, Deus não falha. Eu sei que às vezes a preocupação bate no nosso coração, principalmente quando nós não estamos vendo, porque os nossos olhos muitas vezes, quando vemos um resultado, nos traz paz. Mas eu quero dizer para você que ainda que você não esteja vendo, o milagre já está acontecendo. Aqueles discípulos ainda não tinham visto Jesus ressuscitado, mas Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha visto o milagre. Mal eles sabiam que o milagre já tinha acontecido, que o nosso Senhor já tinha vencido a morte. E diz a Bíblia, queridos, muito forte: que é isso que vos preocupa, e de que andas tratando à medida que caminhas. E a Bíblia fala que eles pararam entristecidos. Olha o que a preocupação faz com você. O que a preocupação faz com a gente? Faz a gente parar. A preocupação faz a gente parar de orar. A preocupação às vezes, querido, faz a gente nem vir na igreja. Não, eu tenho que resolver aquela coisa. O Senhor entende, Senhor, eu não vou nem na igreja hoje, porque eu tenho que resolver. Senhor, olha o problemão que eu estou na minha mão. Será que a preocupação vai resolver? Será que a preocupação vai solucionar o problema? Não, vai fazer você parar. A preocupação vai fazer você parar de orar, parar de buscar, parar de lutar, parar de insistir. Amém, queridos? Foi o que vou tirar as palavras aqui do Severino. Ele estava perdendo a luta. Se ele dissesse: vou parar, já perdi, 7-0, impossível reverter. Faltava 39 segundos para acabar. Interessante. Ele venceu com um golpe que é especialista, que a gente está sempre treinando ele. Amém, queridos? Ou seja, você vai vencer com aquilo que você já está aprendendo. Entenda, você vai vencer com aquilo que você aprende aqui na casa de Deus. Amém, queridos? Você vai vencer com aquilo que você tem aprendido aqui. E o que você aprende? A orar,
a confiar, a olhar para Jesus e não olhar para a situação, de buscar, de confiar, de se fortalecer. É assim que nós vencemos as lutas que nós enfrentamos na vida, queridos. Em nome de Jesus, amém, queridos? Aí vamos lá, queridos. E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? É aquele questionamento: mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo? Ele ainda quis questionar: o senhor não está vendo? Olha o que está acontecendo em Jerusalém. Nós não podemos ficar lá, porque se nós ficarmos lá, é capaz de nós sermos presos e mortos, como Jesus foi. Às vezes a gente tenta argumentar com Deus como se Ele não soubesse do que estamos vivendo, como se Ele não soubesse de tudo, queridos. Você acha que Ele não sabe das lágrimas que você derrama? Será que Ele não sabe que você precisa daquilo que você está pedindo? É claro que Ele sabe. Não precisa questionar com Ele, porque Ele sabe disso, Ele sabe de tudo. Ele só espera que você continue no propósito, na confiança. Para a gente encurtar um pouco, vamos ver já o que Jesus fala. Versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios, ó nécios. O que é uma pessoa nécia, queridos? Algumas Bíblias estão ó loucos, porque nécio também se interpreta louco, imprudente. Jesus não mediu palavras aqui, não fez carinho na cabeça deles não. Jesus foi lá buscá-los, mas Jesus não fez carinho na cabeça deles não, queridos. Jesus vira para ele e diz: ó nécios, ó imprudentes, ó loucos e tardos de coração para crer, demorados em crer, demorados no coração para crer em tudo que o profeta vos disseram. Às vezes a gente demora para acreditar, queridos, em todas as palavras que estão sendo pregadas. Nesses 25 anos, 20 e poucos anos, 23 só pregando, querido, mais 25 pregando, 26 pregando, eu nunca vi Jesus falhar. Às vezes a gente não vê como a gente quer, mas nem sempre como a gente. Inclusive eu vou mostrar aqui que é isso. Muitas vezes não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito de Deus. E nós vamos entender que depois o jeito de Deus era o melhor. O jeito de Deus era melhor. Nós éramos assim quando crianças. A gente queria uma coisa e a gente achava que os nossos pais tinham que dar aquilo que queríamos. E depois que você se tornou adulto, você viu: não era daquele jeito. Minha mãe e meu pai fez o que era certo. E hoje às vezes você passa isso com seus filhos. Não é, queridos? Quantas coisas você tem que dizer não para ele? Mas ele quer, ele faz birra, ele esperneia, ele chora. Mas você não vai dar porque você sabe que não é o bem para ele. E a Bíblia diz, queridos: ó nécios, ó tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ou seja, Jesus está falando para a gente:
Eu falei que vocês vão enfrentar desafios, que muitas vezes vocês vão enfrentar dificuldades, mas o que vocês têm que fazer diante das dificuldades, diante dos desafios? Continuar crendo, continuar confiando, continuar se entregando, não desviar do caminho, não desviar da minha vontade. E começando a discorrer por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus vira para eles só para testar o coração deles. Tá bom, vou ficar com vocês até aqui, estou indo embora. Mas eles aprenderam, amém, queridos? Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então que nessa manhã você constranja Jesus a ficar na sua vida, amém, queridos? Que você constranja Jesus a entrar no seu coração, que você constranja Jesus a ficar com você, ainda que de repente você se sinta fraco, constranja Jesus a entrar na sua vida nessa manhã. Diga glória a Deus. Muito forte, amados. E aconteceu que quando estava com eles à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, amém, queridos? E reconheceram, e ele desapareceu na presença deles. Diga glória a Deus. Que os nossos olhos se abram nessa manhã, amados, para que possamos ver.